Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos, Senhor, na Tua presença de todo o nosso coração, para Te agradecer por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá mais um dia para podermos viver para a glória do Senhor. Pedimos nesse momento que o Senhor abençoe nosso encontro, onde vamos falar de mais um tema relevante na nossa sociedade, Pai, que é a religiosidade. O Senhor dê sabedoria a cada um de nós, que a gente não fale de mais nem de menos, mas fale exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente fale, porque o Senhor é responsável deste encontro. Por isso aqui, todos, meu Pai, têm liberdade, porque o Senhor é um Deus que nos dá liberdade. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos livres, para darmos as nossas opiniões, compartilhar nossas experiências e assim poder aprender e também, meu Pai, de alguma forma, abrir os olhos das pessoas, levá-las a pensar, a refletir antes de tomarem suas decisões, Pai. Essa é a intenção desse encontro, a intenção do canal Princípio Atitude, é levar as pessoas a pensar, como o Senhor tem nos ensinado também a pensar, como a Tua palavra nos ensina a pensar, como o Senhor Jesus ensinou cada um a pensar. Por isso, entregamos em Tuas mãos e já Te agradecemos, pedindo sempre que o Senhor abençoe a transmissão de internet de cada um que está aqui ao vivo, aquele que ainda vai entrar ou aquele que vai assistir pelo canal do YouTube. Te pedimos, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Eu já vou direto para a Rosina, porque hoje é religiosidade. Então, acredito que ela tem um material maravilhoso para a gente nessa manhã. Bom dia, Rosina. Bom dia. Realmente, religiosidade, o tema é vasto. Vou correr para dar tempo. Religiosidade. Refletir sobre os aspectos da atividade religiosa. Sentimento religioso. Seguir dogmas da religião. Religião. Hã? Religião é uma fé ao que é considerado sagrado. O religioso é o que vive segundo as regras de determinada religião. A religiosidade pode ser expressada de várias maneiras: orações, louvores, celebração, frequentar eventos religiosos. A religiosidade não indica que você tem relacionamento com Deus. Se você só segue regras sem colocar amor, você é só um religioso. Você ter fé e acreditar é fundamental para você conseguir enfrentar os desafios da vida. Crer em Deus te torna mais forte e mais pronto para os desafios da vida. Religião vem do latim religare, se reconectar com Deus. Na época dos apóstolos, não havia tantas denominações, mas a palavra diz, Efésios 4, 5 e 6, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O que a Bíblia fala sobre religiosidade? Mateus 11, 23 e 24. E vocês, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. A religiosidade de Cafarnaum bloqueava o arrependimento dos pecadores. Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele.
mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus compara esses dois filhos aos fariseus, grupo religioso muito rigoroso, e aos pecadores. Não adianta ficar horas na igreja ouvindo a palavra de Deus e não obedecer. Nem sempre os religiosos mais radicais obedecem a Deus. O religioso geralmente tem uma justiça própria e um orgulho. Lucas 18, de 9 a 13. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isaías fala sobre a nossa justiça. Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. A religiosidade, vou dar 7 temas. A religiosidade, 1, nos torna arrogantes. Tiago 2, de 1 a 5. Meus irmãos, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, sente-se você e entrar um que seja mais humilde e você disser, você fica em pé aí, senta aí no chão, e ao rico der o lugar de honra, que estarão fazendo? Discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam. Número 2, traz fanatismo. Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Ele acha que serve, mas despreza os mandamentos de Deus. Número 3, vive de aparência. Marcos 7, de 1 a 9. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Número 4. Foi responsável pela crucificação de Jesus. Marcos 8, 31. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Número 5, fala, mas não pratica o que fala. Mateus 23,
de 1 a 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Número 6, quer glória para si. Mateus 23, de 5 a 7. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. E, por último, acham que trabalham para Deus. João 16, 1 e 2. Tendo-lhes dito isso, para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Virá o tempo quando quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. A religião que Deus espera de nós. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esses 2 versículos resumem tudo. O que está nos faltando é amor. Dizer que é religioso sem amor, você, como bem nós lemos, é hipócrita. Que nós nos achegamos a Deus, que nós nos achegamos ao verdadeiro evangelho e que nós estejamos na terra para servir o próximo, para amar e para honrar aquele que é o único digno de honra, glória e louvor, que deixemos a religiosidade de lado e que nos apeguemos ao único que pode transformar as nossas vidas, que é Jesus. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Rosina, pelo material que você trouxe. A Rosina falou no começo sobre a religião, que é a tradução no latim, né? Original, religar. E ela estava falando tudo aí, eu estava pensando, me lembrei de uma pergunta que Tomé, né, que é conhecido como uma das pessoas mais incrédulas daqueles discípulos que andavam com Jesus, os apóstolos, né? E ele perguntou a Jesus como saber o caminho, né? Mas que caminho era esse que ele estava perguntando? Era justamente o caminho de religar. Religião vem de religar, né? Ligar uma coisa à outra, ligar, nos conectarmos com o divino. E o divino, no caso, é o Criador, para quem acredita na Bíblia. E a maioria, digamos, hoje das religiões, elas trabalham dessa forma. Vamos dizer, todas, na verdade, praticamente trabalham dessa forma. De fazer o elo de ligação entre o ser humano e o divino. Essa é a real. Só que as pessoas fazem de várias formas, inventam vários rituais, onde, na verdade, você acaba dependendo de outra pessoa para se conectar com Deus. E essa pessoa é um humano, né? Geralmente é um padre, é um pastor, é um religioso, não importa o cargo dele, a função dele, ou o nome que a religião dá a ele. Né? Mas ele, digamos que ele ali é o elo de ligação. E Jesus, respondendo a Tomé, falou para ele: olha, como? Eu vou te falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai, quer dizer, ninguém vai ao divino, a não ser por mim. Então, ali, encerra essa discussão. Quem nos liga a Deus é Jesus. E como a Rosina falou no final, Jesus, o exemplo dele foi de cuidar das pessoas, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos paralíticos. Jesus cuidou dos ricos, dos pobres. Ele cuidou de Zaqueu, que era riquíssimo. Jesus cuidou de todos, sem distinção, sem preconceito. Cuidou da prostituta, cuidou de todos. Porque ele quis mostrar que é possível nós nos ligarmos, nos conectarmos a Deus através dele, do amor dele, porque Deus é amor. Então, o grande problema é que os religiosos acabam fazendo com que as pessoas, para ficarem ali dependentes daquela religião, daquela igreja, ou seja lá qual for o tipo de religião que seja, a pessoa, em vez de buscar direto na fonte, que é o próprio Jesus, ela fica dependente daquele homem, daquela mulher, ou daquele líder, e é exatamente isso que acaba trazendo muito problema para a nossa sociedade. São os religiosos que querem inventar um outro caminho de ligação, de conexão com Deus, enquanto só existe um caminho. Para quem acredita em Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Adriana, bom dia. O que você trouxe para a gente nessa manhã? Bom dia a todos. Então, eu trouxe um pouquinho a explicação, né, da psicologia com a religião, com a religiosidade, né? Bom, existe uma área da psicologia denominada psicologia da religião, que estuda o comportamento religioso, como, por exemplo, orar, jejuar, as crenças e os símbolos religiosos, os processos de conversão e de desconversão a uma religião, o ateísmo, as experiências místicos e religiosas, bem como comportamentos adventos da religiosidade. A religião e a prática da psicologia devem estar absolutamente separadas. Então, assim, a psicologia ela pode estudar, mas no momento da prática dela, ela deve estar totalmente separada da religião. O espaço terapêutico não deve se tornar um lugar de conversão ou de tentar convencer as pessoas e afirmação de nenhuma corrente religiosa, embora deva respeitar a todas as comunidades de fé, inclusive a ausência delas. A psicologia é linda, ela é respeitosa. Isso é muito lindo. Falar sobre psicologia e religião é muito lindo. E muitas pessoas não entendem muito isso. Então, esse tema é muito relevante para a nossa profissão, né? A religiosidade, porque muitas pessoas entendem que a psicologia ela é cética, ela é ateísta, e não, nós respeitamos. Nós temos até agora estudos sobre religião, a psicologia da religião, com todo respeito a todas as religiões, né? Com todas as crenças, respeito a todas as crenças. Bom, quais os aspectos sobre religião e religiosidade interessam a psicologia? Do ponto de vista psicológico, a religião é um fenômeno psíquico que existe de modo irracional, assim como o fato de nossa fisiologia ou anatomia. Se faltar esta função, a pessoa ou o indivíduo estará sem equilíbrio, pois a experiência religiosa é a expressão da existência e funcionamento do inconsciente. Crenças, ritos, relação com o transcendente, isso tudo é a religião e é o que a gente estuda na psicologia, nessa parte da psicologia religiosa, no caso. Bom, religiosidade é vista como a expressão ou prática do indivíduo que crê e que pode estar relacionada com uma instituição religiosa. Alguém que vive segundo as regras de uma determinada religião, isso é religiosidade. Bom, o que a psicologia ela estuda? Esse perigo
Esse cuidado que as pessoas têm que ter com esse perigo da religiosidade. Aí eu venho com a palavrinha-chave. O equilíbrio na minha fé, o equilíbrio no meu crer, o equilíbrio naquilo que eu ouço, o equilíbrio naquilo que eu acredito. Esse é o segredo. Então, nós vimos ali, através do relato da Rosina, que a religiosidade extrema, ela não é saudável. A religiosidade sem equilíbrio, ela não é saudável. Então, assim, seguir as regras apenas não é saudável. Então, eu vou logo para quê? Para as dicas. Nós precisamos entender dicas para não se tornar apenas um religioso, mas sim uma pessoa plena naquilo que você crê. Porque o segredo é a gente ser plena naquilo que a gente crê. A religiosidade, ela afasta a pessoa de pessoas, de familiares, de amigos, muitas vezes no trabalho. Então, ela afasta a religiosidade exagerada. Então, vamos ver algumas dicas que vão nos ajudar muito a gente entender o que é crer e o que é a religiosidade exagerada. Busque conhecimento sempre. Pergunte, tire suas dúvidas. Não se prenda a discursos de uma pessoa ou de um líder. Pesquise. Busque conhecimento daquilo que você tem dúvida. Não fique em dúvida de nada. Não tenha medo de perguntar. Ou aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa, ou o seu líder. Não tenha medo. Pode ser a perguntinha mais simples, mas não deixe dúvida. Pergunte. Por que isso? Por que não pode isso? Por que isso tem que se viver assim? Ah, que pergunta simples, mas profunda. Se para você ela é profunda, pergunte. Busque fundamento para cada dúvida. Por que eu estou perguntando isso? Por que eu não creio nisso? Por que eu ainda não entendi isso? Busque aprofundamento disso, fundamento disso. Que fundamento tem isso que está sendo pregado para mim, que está sendo me ensinado? Bom, seja humilde nas suas convicções. Às vezes, você passou a crer naquilo, ou crer muito naquilo, e você não é humilde. Você acha que você sabe mais do que os outros, você acha que você aprende mais fácil do que os outros. Então, seja humilde nas suas convicções. Saiba como falar as suas convicções, colocar... Às vezes, você está numa oratória que ninguém está entendendo nada, porque você não está sendo humilde. Seja humilde. Você não estará sempre com a verdade. O religioso, ele sempre acha que ele está com a verdade, ele não ouve ninguém, ele não pensa o que o outro fala, ele não para pensar. Às vezes, ele sabe que a pessoa falou aquilo ali, que é verdade, e que aquele pode ser mudado, mas ele é tão orgulhoso que ele continua fazendo aquilo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Não julgue, não tenha preconceito, não discrimine. Porque foi o que a Rosina falou, o amor é o ápice de tudo da nossa crença. Se a gente não tem amor, a gente não crê em nada. É apenas teoria, que você está lendo, que você está achando que está crendo. Mas o amor transforma, o amor cura, o amor liberta, o amor traz pessoas para perto de você, as pessoas querem ficar perto de você. Quantas pessoas já se afastaram de você por causa da religiosidade, desse desequilíbrio? Bom, aprenda sempre com os outros. Ah, não, eu tenho faculdade, eu sou formada, eu tenho estudo, eu sou especialista. Você sempre vai aprender com alguém. Eu já falei isso em algum tema do canal. Às vezes você está passando na rua, você foi lá ajudar um morador de rua e ele te deu uma palavra profunda. Ele falou alguma coisa que mexeu com você. Aprenda com as pessoas. Um idoso, uma criança. Ouça uma criança. A criança vai falar alguma coisa e você vai aprender coisas ali maravilhosas com uma criança. Aprenda com os outros. Bom, você também erra, você também já errou e você vai errar. Então, respeite o erro dos outros. E lembre, você erra, você não é perfeito. São essas coisas que a gente precisa, sabe, tirar de nós. É um processo. Tirar isso de nós é um processo. Mas nós precisamos tirar, porque nós precisamos ter uma religação, seja com qual for o seu transcendente, que você tenha essa religação, mas que seja plenitude, que não seja orgulho,
sabe? Que não seja achar que é melhor do que o outro, que sabe mais do que o outro. Não, seja humilde. Seja uma pessoa observadora. Observe você primeiro, seu comportamento, como você está lidando com as pessoas, como você está pensando das pessoas, como você está ouvindo as outras pessoas. Porque às vezes você quer ouvir o que você quer. Então, ouça as pessoas. Então, observe isso. Sabe, o seu pensar, o seu ouvir, o seu olhar. Que olhar eu estou tendo para aquela situação, para aquela pessoa? Observe isso em você. Autoconhecimento. Vamos lá, vamos lembrar dessa palavrinha também. Justiça própria. A Rosina falou sobre isso. Você tem os seus pensamentos, você acha que é isso, e você faz a sua própria justiça. Não, não julgue. Apenas entenda as pessoas. Bom, tenha amor, tenha respeito. Palavrinhas chaves para que a gente possa crer e mostrar para as pessoas a sua plenitude no seu crer. Esse é o segredo da gente buscar e receber. Bom, palavrinha de hoje. Primeiro, para eu terminar, evite seguir apenas as regras. Busque fundamento das regras. Isso é muito importante para a gente. E a nossa frase do dia. O pior engano não é aquele que os outros têm te enganado, mas a que você mesmo tem se enganado. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Amém, bom dia. Maravilha, que bênção. E a Adriana estava falando, eu estava pensando. Gente, escolheu, né, esse caminho da religião, que eu acho que é fundamental para qualquer um. Tanto que as pessoas têm um erro grave, que é um costume dizendo, a religião não se discute. Gente, não é. A palavra não é essa. Não se discute religião. Você tem que conversar sobre religião, sim. Mas como a Adriana falou, com respeito. Se você ama uma pessoa, você ama seu filho, sua filha, seu parente, seu amigo, e você vê que ele está agora em uma religião, e você tem a sua religião. Você tem a sua igreja, ele tem a dele. É saudável conversar, porque você vai aprender com ele vai aprender com você, mas tem que ser com respeito. Com respeito, a mesma coisa, a gente fala da política, um escolhe a esquerda, outro a direita, se conversa sobre a política sim, porque um respeita a opinião do outro. O problema é que as pessoas querem impor a religião sua e querer que a pessoa que está na outra religião venha para dela. Gente, é saudável conversar, não discutir. É saudável você conversar sobre tudo que é assunto, mas com respeito à opinião do outro. Se você souber fazer isso, se você exercitar fazer isso, você vai aprender muito mais. As pessoas criticam Tomé, mas eu não critico. Eu acho que Tomé ele estava certo, ele tinha que perguntar. E ele perguntou, e eu tenho certeza que as perguntas dele, todas as perguntas dele, Jesus respondeu com amor, com respeito. Mostrou para ele a mão que estava lá, mostrou, né, o que ele perguntou, Jesus respondeu. E ele descobriu, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai descobrir tanta coisa se você souber respeitar as escolhas do outro, você vai aprender muito mais, mas tem que ser humilde, como a Adriana falou. Se você quiser impor a sua religião, se você quiser impor a sua vontade ao outro, por isso que a proposta desse canal é levar cada um de nós a pensar. O André está ali, ele quer falar. 5 minutinhos para acabar. André, está me ouvindo? Não, na verdade, eu não queria falar muito, não. É só, acho que a palavra de ordem, né, para a gente deixar a religiosidade ser uma coisa limpa, é a humildade, para que o amor possa florescer. Porque senão floresce um amor que não tem humildade. Eu acho que não, eu tenho amor, sim.
mas é um amor próprio muito exacerbado, né? Uma coisa assim muito... É um amor, na verdade, egoísta, que não tem nada É a um ver com amor amor. egoísta, Não tem nada a ver com exatamente. Não amor. tem nada a ver com Acho amor. que Então, assim, não, eu sei, mas acho que a palavra amor é uma palavra muito bonita, mas como o nosso coração é enganoso, eu acho que ela tem que ser conjugada, né, que o amor ele tem que vir junto com a humildade. deve ser por A isso humildade. deve ser por isso que Jesus disse que bem-aventurados os humildes, né? Com Porque certeza, deles é o reino dos céus. com Vamos certeza. orar, gente, por causa do horário, já Era está só muito em isso. cima. Tá bom, lindão. Vamos orar, então. Deus abençoe a todos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse encontro maravilhoso. Aqui a gente só vem para aprender, meu Pai. Aprender contigo, aprender com tudo que nossas irmãs, a Rosina, a Adriana, o André, eles trazem aqui, preparando com todo amor, Senhor, que eles têm preparado. E o Senhor sempre acrescenta muito, o tempo todo, para cada um de nós. Por isso, aprendemos nessa manhã que devemos ser humildes, respeitosos e equilibrados em tudo, para que possamos aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de espírito, para que cada um de nós venhamos achar descanso para as nossas almas. Entregamos esse dia em Tuas mãos, te agradecemos, te louvamos, e temos a certeza, Pai, que esse dia será abençoado. Temos a certeza que estamos saindo desse encontro, meu Deus, aprendendo mais e mais, amadurecendo, evoluindo, crescendo, porque é isso que faz com que cada ser humano, cada dia, se torne mais saudável, mais pleno, para que tenham vida de verdade, Pai. Te louvamos, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, gente.